por que que eu decidi voltar para o Brasil? Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa minha decisão, que eu vou estar realizando ainda este ano, de voltar para minha terra, para minhas raízes, e o porquê, o que levou eu a tomar essa decisão, por que que eu quero isso. Enquanto eu dou uma melhorada aqui na minha feição fraca, eu vou conversando com vocês sobre procurar uma vida com mais propósito, sobre entender que a gente também não tem controle de tudo, que de uma hora para outra a nossa vida, ela dá um capote, ela muda. E... Psh, parou! É o Chico, gente. E tá tudo bem. Cada um tem o seu jeito de querer levar a vida. E esse foi o jeito que eu decidi querer levar a minha. Como eu já disse nos vídeos anteriores, eu já vivo aqui em Portugal há 8 anos, né? E desde março eu sigo sozinha, me separei. E já faz uns 2 anos que eu tenho vontade de voltar para casa. Casa essa que eu digo raízes. Portugal também se tornou minha casa. Mas quando eu falo assim, casa, agora, é mesmo o meu país, Brasil, que é onde eu sinto no meu coração, que é pra lá que eu tenho que ir. Pelo menos essa fase da minha vida tá me pedindo isso, e eu vou seguir meu coração, e eu vou ir pra casa. Vai chegar um momento da nossa vida, esse momento chegou pra mim, digamos que dos 29 pros 30 anos, que eu parei para analisar o que fazia sentido para mim. Eu tava vivendo uma vida, eu ainda tô nela, só que já um pouquinho diferente, porque eu tô caminhando pro novo, né? Mas eu tava vivendo uma vida que era só trabalho, pagar contas e só. Eu não tô dizendo que isso não é normal. Eu acho que a maioria das pessoas tem essa vida, né? Mas isso vai de cada um. E aí, há uns 2 anos atrás, eu comecei a pontuar algumas coisas e ver o que realmente, pra mim, a vida tem significado. Pra mim, hoje, Gleice, a vida tem significado nos momentos vividos. A vida tem significado naquela simplicidade de estar com quem a gente ama, com quem nos quer bem, no bolo no final do dia, um cafezinho depois do trabalho. Sabe aquelas coisas? Um passeio de fim de semana na chácara dos parentes. Coisa simples. Pra mim é o que tá fazendo sentido, porque quem mora fora sabe, né? A gente acaba perdendo esses momentos. Para muitas pessoas isso também é normal. Para mim também era normal. Eu tô vivendo a minha vida aqui também, e cada um tem a sua vida, cada um escolhe a sua vida. E é assim. Eu também tava com esse pensamento, mas como eu falei, tem um momento que a vida da gente vai dar uma virada de chave. E o meu foi aí, beirando esses 30 anos, quase com a casa na casa dos 30. E eu parei pra analisar e ver que tipo, meus cabelos brancos, que tipo de vida que eu queria levar, né? Então, tava mesmo só trabalho, casa, trabalho, paga conta, puxa dali, puxa daqui, sabe? E as coisas não estavam indo como eu queria. Então eu parei pra analisar. Eu quero isso pra minha vida por mais quanto tempo, né? A vida tá passando, é como se eu vivesse no automático. Aqui é tudo muito lindo, você anda nas ruas aqui, é tudo muito bonito. E eu tava tanto no automático que eu só andava, eu não olhava pros lados, eu não via beleza em nada, sendo que eu estou num lugar muito bonito. Então aquilo pra mim era como se eu tivesse vivendo mesmo sem propósito de nada, sabe? E aí eu parei a analisar o que eu queria
e resolvi, aos poucos, tomando as minhas decisões. Foram bem difíceis, né? Eu estou me readaptando agora, né? Esse recomeço. Mas eu tenho dentro de mim que é uma vida que eu quero viver. Eu quero ver com os meus próprios olhos o desejo dentro do meu coração. Se daqui a uns anos eu falar, não, agora eu quero voltar de novo, eu volto. A vida é assim, uma hora muda, outra hora não muda. E pode ser também que eu não queira mais voltar. E tá tudo bem, é isso mesmo a vida. O que eu quero é fazer o que o meu coração manda, né? E morar fora me ensinou tantas coisas. Se eu pudesse desejar para alguém uma experiência de vida, imigra, vai viver num outro país que não é o seu, vá viver essa experiência. A gente forma uma casca tão grossa, sabe? Um conhecimento que eu vou voltar para casa com outra cabeça, outra mentalidade, eu vou ser uma outra Gleice completamente. Eu sou já. Tanto que, imagina, você pode imigrar e ter aquela consciência, é aqui que eu quero viver, é aqui que é meu propósito de vida, e tá tudo legal, é isso mesmo. Você também pode ter aquela consciência de que a minha casa não é aqui, foi um momento de passagem mesmo, de aprendizado, mas eu preciso voltar porque minha casa é no meu lar, nas minhas raízes, é no meu Brasil, que é o que está acontecendo comigo. Então, é bom você imigrar, você conhecer, para você saber qual que é o sentido da vida que você quer. Mas eu confesso que eu também tô com um pouco de medo dessa minha nova vida, dessa minha nova fase, porque isso tudo vai ser uma readaptação, né? Por mais que o Brasil é o meu país, vai ser diferente eu me readaptar. Querendo ou não, eu já fiz uma vida aqui de 8 anos, já tô acostumada a muitas coisas, né? Tem questão familiar também, que não é tudo perfeito. Ai, meu Deus do céu, às vezes tem uns arrancar-rabo, às vezes tem uns estresse, que eu também vou ter que saber lidar melhor com isso, tanto que eu tô na terapia, né, agora pra me ajudar. Porque isso tudo vai ser um processo, eu vou ter que me readaptar, né? Vou ter que entrar pro mercado de trabalho de novo, tudo do zero de novo, né? Eu só vou estar na minha casa, no meu país, mas de resto vai ser tudo novo. Eu já ouvi muitos comentários de pessoas acharem que eu sou doida, que eu sou maluca, que eu tô voltando, de pessoas falarem que até o mês de eu ir embora eu vou encontrar meu príncipe encantado, que eu não vou embora, que eu vou ficar aqui. Mal eles sabem, eu falo isso pra eles. Eu não quero saber de ninguém, pelo menos por já eu não quero. Eu quero me conhecer, eu quero voltar pra mim, eu quero me reconectar. Eu quero saber quem sou eu e curtir a minha família. Quero ver mais as minhas avós, que ainda são vivas, graças a Deus. Quero ter mais esses momentos, sabe? Eu quero viver um momento só. É como se eu invertesse a ordem, porque eu saí de casa muito cedo, né? Saí com os meus 16 anos de idade. E é como se eu ficasse adulta na adolescência e agora eu quero viver a minha adolescência. Isso é muito isso é muito doido. E é isso. E depois lá na frente, né, quando esse bloqueio emocional se dissipar, né, aí quem sabe. Mas agora não, agora eu quero viver um amor comigo mesmo. Eu quero lembrar das coisas que eu gosto, porque quando a gente tá naquela fase de querer se encontrar e saber o que a gente quer da nossa vida, a gente fica meio perdida. A gente não sabe mais quem somos nós. Nós ficamos completamente... quem sou eu? Eu estou aqui pra quê? Tipo aquele, sabe? E foi onde eu parei pra analisar, né? O que eu vim aqui nesse globo terrestre fazer? O que eu tô fazendo aqui? Então, eu decidi dar voz ao meu coração, tomar decisões doloridas, porque nossas decisões, nossas escolhas
cada uma delas tem consequências, todas elas têm consequências, né? Então a gente tem que estar preparado para essas consequências. E eu só tô indo, só tô seguindo o dia a dia até eu chegar no que eu quero. Depois também, o que me dá um pouco de medo de voltar é a questão se eu vou dar conta em questão little money, né? Porque as coisas no Brasil, elas não tão fáceis. Mas aqui também não tá tão fácil mais assim. Só que mesmo assim ainda tem aquela questão de ter um pouquinho mais de decência na vida, de viver, né? Que eu digo. Mas por isso até que eu voltei pra internet. Porque vai que os negócios dão certo aqui, né? E aí as coisas ficam melhores. Mas tenho um pouquinho de medo nisso também. Papo bem real, bem sincero com vocês. Medo de encontrar um trabalho que eu não consiga suprir as minhas coisinhas, né? E preguiça eu não tenho de trabalhar, mas eu fico com um pouquinho de receio, né? Mas eu também não quero estar aqui por apenas poder de compra, até porque poder de compra pra quê, né? E por mais que eu carregue vários medos, né, de retornar pro Brasil, que mesmo assim, gente, eu tenho uma decisão de voltar. Mas assim, mesmo assim eu vou carregar alguns medos comigo, né? E olha, no meio do vídeo, eu decidi parar o vídeo porque eu vi um cravo aqui e apertei. Olha só, que coisa linda. Mas essa decisão também me acarreta vários medos, né? Tanto que eu tô tentando controlar eles na terapia, porque me dá um pouquinho de medo algumas coisas, né? Também alguns traumas que eu tenho e que eu preciso saber levar isso. Então, mesmo com tudo isso, a sensação de voltar pra casa tá me fazendo um sentido enorme, assim, dentro de mim, sabe? É como se eu tivesse mesmo fazendo o que tem que ser feito, né? E eu vou fazer. Com isso tudo, eu quero dizer pra você aí, né? Você que às vezes pensa em migrar, mas tem medo. Você que tá em outro país e tem medo de voltar pra casa. Tem aquele receio, né? Muitas das vezes tem pessoas, não é o meu caso, eu não tenho isso, em questão de se preocupar com o que as pessoas vão dizer com a questão da volta, né? Com a volta do Brasil. Eu tenho preocupações com o que as pessoas vão dizer em outros quesitos, que isso é uma coisa que eu tô tentando melhorar na terapia, porque a gente não pode dar poder, ênfase, porque as pessoas pensam da gente, né? E falam, isso é um problema delas. Então, essa questão de voltar, eu não tenho preocupação com o que os outros vão dizer. Eu só não vou ficar aceitando pitaco, pessoas ficarem falando coisas assim pra mim diretamente, que vai ouvir resposta. Tô preparadíssima. Mas aquela preocupação de, eu não vou voltar porque os outros vão falar. Não, isso não. Tô bem de boa quanto a isso. E o que eu tenho pra falar pra vocês se vocês têm vontade de voltar pra casa, sente uma coisa no coração, façam. Não ficam presos com o que as pessoas vão dizer. E se vocês têm vontade de imigrar, imigrem. Imigrem sim, porque isso vai fazer uma diferença tanta na vida de vocês, né? Vocês vão saber escolher o que vocês querem da vida, o que faz sentido pra vocês. E é isso, gente. A minha decisão de voltar pra casa não é porque Portugal é ruim, porque não é. Não é porque o Brasil é melhor, porque também não é. É uma questão sobre mim, né? É uma questão sobre o meu eu, né? O que eu quero viver dessa vida. E é isso. Eu quero viver a vida do jeito que ela é, do jeito que me faz sentido, sem muitas perfeições.
Os meus vídeos é prova disso, porque eu não tô mirabolando com edições nem nada, eu simplesmente pego o telefone e gravo aqui pra vocês. E é isso, gente. Basicamente, isso é o que eu quero pra minha vida. E se você não me segue, né, aqui, não é inscrito no meu canal, se inscreva. No meu... Também tem aqui a minha rede vizinha, que eu também tô lá mais frequentemente, né? E vamos juntas tentar aí recomeçar a vida depois dos 30 a mais, e fazer a vida ser vivida, viver a vida com mais sentido, com mais significado e com mais propósito. Um beijo. Eu não terminei de fazer a minha maquiagem com vocês. Eu vou terminar agora. Eu só dei uma melhoradinha aqui. Deixa eu passar só um batomzinho. Porque eu também sou muito simples, né? Eu sou muito básica. É. Só um batomzinho pra dar uma cor. E é isso. Pronto, está perfect. Pronta pra curtir um diazinho de folga. Um beijo e até o próximo vídeo.